Eu queria colocar aqui nessa noite, João 14, do 1 ao 6. Irmãos, eu vou ministrar nessa noite, dizendo assim, o tema é vivendo a proteção de Deus. Amém? Diga assim, eu vou viver a proteção de Deus. Amém? Irmãos, muitas vezes, para ministrar aqui na frente, Deus precisa falar tremendamente com a gente. A gente precisa estar com o coração aberto, para aquilo que Deus quer para essa noite. Eu, como intercessor, ser muito difícil ministrar. Que muitas vezes Deus vai falar com uma pessoa dentro da igreja. Muitas vezes Deus vai falar com uma pessoa que não está na igreja. Você vai ser um instrumento para levar a palavra a essa pessoa. Mas uma coisa eu digo, o Senhor vai falar. Amém? Mas nessa noite é uma noite diferente. É uma noite que Deus vai falar com você nessa noite. Vai falar comigo nessa noite. Então nós vamos ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Nós vamos ouvir a presença do Senhor, sentir essa presença. Então, irmãos, que você esteja com o coração aberto nessa noite. Porque essa palavra é para hoje, é para amanhã, é para os de perto, é para os de longe. Essa palavra é para a geração vindoura. Essa palavra é uma palavra que vai todo o tempo nos falar conosco. E por que eu sei disso? Irmão, porque Deus teve que me parar. Eu estava tão agitado, irmão. Trabalho, compromissos. Aí Deus vai e dá aquele empurrãozinho, para mim ir pro chão, porque... Aí hoje eu estou nessa noite, assim, você vê meu braço, tá assim, mas isso aqui é para a glória do Senhor, irmão. É para aquilo que Deus vai falar, irmãos. Você vai ver Deus falar muito nesses dias sobre Deus nos parar para que nós possamos nos humilhar na presença dEle. Deus vai começar a incomodar vidas e Deus vai trazer vidas até você, porque é o que Deus quer para a nossa vida, que nós possamos voltar a Ele. Muitas vezes eu intercedo, mas a minha mente, o meu coração não está em Cristo. Muitas vezes nós ministramos aqui em cima, mas a nossa vida não está em Cristo. A nossa vida está nas coisas desse mundo. A nossa vida está nas coisas, não buscando as coisas do alto, mas buscando as coisas a qual essa terra nos oferece. Irmão, mas Deus quer nessa noite que nós voltamos para Ele de todo o coração. E que nós possamos ser humildes nessa noite, para entender que Deus quer que nós voltamos para Ele de todo o coração. Amém? Coloca a palavra aqui em João 14, 1, do 1 ao 6. Amém? Olha o que o Senhor vai dizer. Não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e levareis para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor nessa noite, irmão. Glorifica por essa presença. Glorifica por aquilo que vive, aquele que entra. Irmãos, fecha o teu coração nessa noite. Fecha teus olhos nessa noite.
e abre o teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos por esta palavra, Senhor, que é uma palavra de vida, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, ó Pai. Por isso nós oramos nessa noite, ó Pai, mostra-nos o caminho através da tua palavra, ó Pai, e que nós possamos nessa noite, ó Pai, reconhecer o teu senhorio sobre nossas vidas, ó Pai. Nós possamos reconhecer o teu amor, Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, levar os nossos pensamentos nessa noite a Ti, ó Pai, porque como diz a Tua palavra, Pai, que o Senhor iria para o Pai preparar-nos uma morada, em nome de Jesus, amém? Coloca aqui para mim o Salmo 46, Salmo 46, irmão, nós temos que buscar essa proteção do Senhor. Olha o que o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra se trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é a vossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor e os seus feitos estarrecidos na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança e destrói os carros, os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E o Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Pode glorificar a Deus? Um Deus que te protege, um Deus que te conduz, um Deus que é a tua torre segura. E você possa voltar nessa noite a estar nos pés do Senhor, porque só Ele é a nossa proteção, só Ele é a nossa vida. Então nós precisamos ir para um lugar de autoridade, na verdade, um lugar onde o céu se abre e Jesus Cristo está presente, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nessa passagem, né, encontrando em João 14, ele vai estar num tempo muito difícil, né? É um tempo da morte do Senhor, é um tempo da ressurreição, é um tempo onde da Páscoa, onde Jesus ali ele vai trazer os ensinamentos dele ao discípulo. Você vê que está tudo ali perto, né? João 14 vai relatar. Ele diz: não permiteis que o vosso coração, não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Então, o momento que os discípulos estão passando é que Deus vai ensinar os discípulos o caminho que eles devem andar. Deus vai ensinar como os discípulos vai ser conduzido depois da ida do Senhor. E os discípulos aqui já começam a ficar preocupados. Mas o Senhor aqui
aqui no versículo 13, Deus vai dar grandes lições para o discípulo, né? Deus vai preparar eles para esse tempo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: aproveite esse tempo, aproveite esse ano, que é o ano do alinhamento, que é o ano onde Deus entregou ao pastor André uma visão dele, para que a gente possa alinhar. Irmãos, os tempos difíceis estão vindo. Não tem como a gente nos dizer que os tempos difíceis, eles estão vindo. E nós precisamos, como igreja, nos preparar. Nós precisamos, como homem de Deus, a voltar para o Senhor, a voltar a buscar a face do Senhor, a voltar a buscar a intimidade com Cristo, entrar no seu canto secreto, voltar a buscar a revelação do Senhor, voltar a buscar a intimidade com aquele que vive, com aquele que reina. Vamos pegar essa lição que o Senhor ensinou ao discípulo. Coloca aqui para mim, João 13, o 4. João 13, o 4. Olha o que o Senhor disse para o discípulo. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés do seu discípulo, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: se não compreender agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde não porém entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo, por isso disse: nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Amém? Irmãos, Jesus, antes de partir, ele ensina os discípulos a ter humildade. Ele ensina os discípulos. Jesus pega e vai lavar os pés do discípulo, ensinando um ato de humildade, um ato que os discípulos deveriam estar para cumprir o propósito, deveria compreender isso. E não tem mais nada, irmão, de que você aprender vendo alguém fazer. Você aprender para depois você praticar. Então foi isso que Jesus disse. E Jesus disse que isso seria. Vamos ver outra lição que o Senhor ensinou aos discípulos, agora no 13:20. Amém? Olha o que Jesus vai dizer: eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele em quem me enviou. Amém? Então Jesus já está falando para nós recebermos as vidas, receber aqueles que estão necessitados,
nós possamos oferecer como igreja o amor de Cristo. As pessoas que chegam na igreja possam voltar para o Senhor e possam reconhecer esse amor através de nós. Amém? Aleluia. Aí no 2, no 13:30. E assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. E depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus o glorificado nele. Amém? Irmãos, Deus deu exemplo, que mesmo Deus andando com Judas, o traidor, o Jesus nunca tratou Judas como não tratasse o discípulo. Jesus sabia que ele ia cumprir, para que se cumprisse a escritura. Então Judas, muitas vezes nós vivemos do lado de pessoas a qual Deus coloca em nosso meio, irmãos, é para que nós possamos amar, é que nós possamos também partilhar o pão, é que nós possamos também ter uma vida voltada a Cristo, e nós sermos testemunho. Muitas vezes Deus coloca vidas ao nosso lado, é porque Deus só quer que nós cuidamos, e nós possamos entender isso, nós possamos ter esse encontro com o Senhor, para viver. Coloca aqui no 13:33. 13:33. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês me procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento vos dou: ame uns aos outros, como eu vos amei. Assim deve amar uns aos outros. Então Deus já está declarando que Ele vai para junto do Pai. E eles não iam compreender aquele momento, mas mais tarde eles iam compreender, em nome de Jesus, amém? E Ele vai dar um novo mandamento: vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, e desta maneira tem amor uns para com os outros, amém? Vamos pegar agora no 36, 13:36. 36 ao 38. Vamos ver o que o Senhor disse. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Então Jesus, ele andou com o seu discípulo, ele ensinou ao seu discípulo, ele revelou ao seu discípulo que ele ia para junto do Pai, ele ia preparar uma casa para os discípulos, ia preparar uma casa também para nossas vidas, para que um dia nós podemos estar com Ele, em nome de Jesus, amém? Então João fez esse relato num tempo difícil. João fez esse relato para que os discípulos pudessem compreender. E aí Jesus diz assim, ó: não perturbe o vosso coração e não se ocupe, credes em mim, credes em Deus e também em mim, amém? A palavra do Senhor diz que a fé
é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. A nossa esperança, ela tem que ser voltada para o Senhor. E nessa noite nós possamos, assim como discípulos do Senhor, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos compreender aquilo que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Então, Jesus antes da morte e ressurreição, aí Jesus vai falar. Jesus se retira da multidão e foi passar um tempo com o seu discípulo. E muitas vezes Ele está querendo nos passar um tempo conosco, para que possamos render ao Senhor. Deus prepara um tempo que viriam. Então, Jesus, Ele está nos preparando, irmãos, para os tempos a qual nós possamos buscar, nós possamos estar com Ele. Então, talvez os discípulos estavam preocupados, eles estavam deixando, e Deus estava dizendo o que vai acontecer. E vocês percebem que esses homens estavam, imagina, irmão, Jesus vai subir aos céus. Jesus passou 3 anos na terra. Ele vai pegar nesse tempo, Ele vai ensinar o discípulo, Ele vai orientar. Mas agora Ele disse: eu vou para junto do Pai, e eu vou preparar uma morada. Irmãos, imagine como os discípulos ficaram. Imagine como os discípulos ficaram. Eu posso meditar que eles ficaram fracos. Eles ficaram desesperados, irmão. Você vê que quando Jesus sobe, eles querem voltar para aquilo que Ele está fazendo. Ele quer voltar a praticar aquilo que eles faziam. Vocês imaginam que os discípulos, Pedro pescava, outro estava ali carregando com os bois. Imagine para você voltar a praticar. O Pedro já tinha jogado a rede fora, aquele homem já tinha matado aqueles bois e feito ali um churrasco. Então não é fácil para eles, mas o que Deus queria falar com eles: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, então Deus, Ele está nos chamando a isso, a nós crermos nele e viver essas promessas, viver aquilo que Ele tem para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Jesus está prestes aqui a abrir as portas da eternidade. Jesus está prestes a fazer algo grandioso para a vida daqueles homens, mas eles estão desanimados. Eles estão precisando da paz que vem do Senhor. Eles estão precisando do sustento nessas horas de dificuldade. E Deus diz: não fiquem preocupados, não se turbe os vossos corações. Amém? Aqui no 2 ele vai dizer: na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vós, portanto vou para preparar um lugar. Irmãos, olha o que Deus vai dizer: a casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vós, portanto vou para preparar um lugar. Amém? Então muitas vezes nós lutamos, ó irmãos,
para conquistar nessa terra. Nós queremos construir casas, nós queremos construir prédios, nós queremos ter o melhor carro, nós queremos ter a melhor vida nessa terra. Mas eu vou dizer algo para você nessa noite. Você pode entrar no céu enfermo, você pode entrar no céu sem casa, você pode entrar no céu sem bens, que lá você não vai levar. Mas a palavra do Senhor diz: ajuntais tesouro nessa terra. Nós temos que começar a voltar os nossos pensamentos, irmão. Eu tiro por mim quanto eu me encontrava longe disso, irmão. Talvez a gente está aqui dentro da igreja, mas o nosso pensamento, ele está na conquista, ele está no cargo, ele está naquilo que não está condizendo com a palavra. Que a palavra diz que eu vou para junto do Pai. Quem é que paga aluguel aqui? Fica tranquilo, você não vai pagar aluguel no céu. Lá Deus está preparando uma casa, Deus está preparando uma morada, Deus está preparando algo bom. Irmão, lá na casa do Pai não vai ter choro, não vai ter tristeza, porque não vai ter decepção, não vai ter briga. Irmão, nós vamos ser edificados em todo o tempo, nós vamos ser edificados na presença do Senhor, nós vamos ser edificados naquilo que Deus tem preparado. Irmão, hoje eu já estava num momentinho, eu tive uma conversa com Yasmin. Eu falei: Yasmin, o que o Pai preocupa com você não é te deixar nada, é que você conheça a Jesus, que você conheça o Criador. Porque enquanto eu estou aqui, eu estou orando pela tua vida, eu estou te dando aquilo que você precisa, mas não é isso que eu almejo. Eu almejo que você conheça o Senhor, que você possa desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. E assim é como igreja, irmão. Deus é nosso Pai, Ele tem preparado algo para nossas vidas, Ele tem preparado uma morada, Ele tem preparado uma vida nova. A palavra do Senhor diz que as tribulações do tempo presente não há de ser comparada do que aquilo que vai ser revelado. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E Deus tem preparado uma morada, Deus tem preparado algo muito bom, irmão. Irmãos, aleluia, aleluia. É uma palavra em Romanos que diz assim, ó: se vivamos com Cristo. Se morramos com Cristo. Quer vivamos ou que morramos, nós somos de Cristo. Então, irmão, nós temos que aproveitar esse tempo a qual nós temos para despertar e viver uma nova vida com Cristo, viver uma nova vida de renúncia, viver uma nova vida buscando essa presença, buscando viver uma comunhão com o Senhor. Jesus já foi, irmãos. As mesmas preocupações que o discípulo tinha são as mesmas que nós temos hoje. Nós ainda estamos preocupados com o que fazer, com o que comer. E a palavra vai dizer que os pássaros, eles não trabalham, não ceifam, e eles têm o melhor. Eles têm a melhor roupa, eles têm a melhor comida, e eles nem trabalham. Mas o Senhor está nos preparando para esse momento, irmão, para viver o que é essa comunhão com Ele, em nome de Jesus. E Jesus ele faz isso, né? Ele vem nos sustentar,
nas nossas dificuldades, Ele vem dar razões para que nós não fiquemos preocupados e não perturbar os nossos corações. Ele vai dizer o que vai acontecer. Irmãos, Ele vem dar razões. Imagine Deus falando: eu vou te dar uma razão para você não se preocupar. O que é que Deus vai falar? Eu vou preparar uma morada. Eu vou te preparar uma morada. Imagine quanto tempo já foi. Imagine como é que é essa morada. Imagine como João quando revela, né? Quando ele teve a visão de como que era o céu. Então Deus nessa noite, Ele quer abrir os nossos olhos. Deus nessa noite, Ele quer abrir a nossa visão, para que nós possamos compreender a vontade. O que a palavra do Senhor diz? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai na renovação do vosso entendimento, para receber o que? A boa e a perfeita vontade do Senhor. Então nós devemos tirar os olhos desse mundo e voltar o que? Para Cristo, voltar para aquele que vive, para aquele que reina. Irmãos, o Senhor está no controle da nossa vida. Nós precisamos deixar ser conduzido por Deus. Nós precisamos deixar ser conduzido pela presença do Senhor. Irmão, imagina, Deus entregou essa igreja na mão do pastor André. Vocês crerem nisso? Mas vocês crerem também que o Senhor está no governo dessa igreja? Então nós somos um mordomo do Senhor. Deus entrega a nossa vida. Deus entrega, por exemplo, a uns um líder de célula. Deus entrega outro para cuidar do GCD, outro para abrir a casa, outro para cuidar da intercessão, outro para cuidar do diaconato, outro para cuidar da música. Então Deus nos entrega isso na nossa mão e nós temos que fazer isso. Mas nunca Deus perdeu o controle. A igreja está na mão do Senhor e ela vai avançar, irmão. Ela vai avançar e nós precisamos começarmos a orar. Nós precisamos começar a colocar os propósitos, a revelação a qual Deus teve aqui. Quantas vezes não foram ditos nesse lugar que nós clamamos para isso, para que Deus falasse com o pastor André que ele ia dar uma igreja para ele. E quanto tempo nós temos tirado em oração, pedindo a Deus: Senhor, abençoa. O Senhor já falou com ele, o Senhor já preparou o coração dele, os profetas já falaram, não precisa mais. O que precisa é que nós precisamos buscar essa intimidade, para Deus falar até o local e a cor. Irmãos, uma vez teve um missionário dessa igreja que nós fomos lá fui lá para o Mato Grosso e nós começamos a orar. Ele falou: eu vou para o Mato Grosso, eu preciso de uma casa. Nós precisamos orar para que Deus dê uma casa para nós lá. Aí nós começamos a orar, irmão. Nós começamos a colocar em oração: Senhor, prepara a casa. Prepara, Senhor, o homem está indo para ir para buscar abrir uma porta. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a porta que só abre, ninguém fecha. Então abre as portas, Senhor, abre as comportas do céu. E começamos a orar, irmão. Depois um dia Deus me trouxe uma revelação: eu vou dar uma casa, o portão preto, a casa azul, e no final, no fundo da casa vai ter um pé de cidro. Irmão, nós pegamos o caminhãozinho, colocamos essa mudança e vamos para lá. E daqui para lá é longe, irmão. Só pela fé mesmo que você vai pegar um caminhão 6 horas da tarde, depois do serviço, pôr uma mudança em cima e ir para o Mato Grosso. Eu falo para você, eu não sei se eu teria a mesma coragem ainda hoje. Mas a gente pegou o caminhão, colocou em cima. O Paulinho, era um amigo nosso, ele deitava, irmão, ele dormia no carro, para mim que ele estava dormindo, ele deitava em cima do volante, dirigia muito, andava muito. A lona azul, quando chegamos lá, irmão, paramos, tá o endereço, perguntamos ao pessoal onde que é o endereço, estão lá.
quando nós paramos na frente da casa, o portão preto, a casa azul e no fundo do quintal um pé de limão. Irmão, nós dava rajada de língua estranha, nós falava, e do lado tinha um levita, né? Um levita que morava bem do lado, e o cara começou a cantar e exaltar. A mulher dele era uma levita, ela cantava e glorificava, nem sabendo o que nós estávamos fazendo. Mas isso é a intercessão da igreja, isso é a comunhão com os céus. A palavra do Senhor diz que seja feita a tua vontade, assim como é na terra, como é no céu. Então nós devemos trazer o quê? O céu para a igreja. Nós devemos voltar a viver o sobrenatural do Senhor. Nós devemos voltar os propósitos de Deus. É um momento, irmão, não tem mais tempo. O alinhamento ele está aí. Nós precisamos alinhar com os céus. Nós precisamos alinhar com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, essas promessas do Senhor, irmão, essas promessas do Senhor que tem para a nossa vida, é isso que Deus tem para a nossa vida, é viver a vontade do Senhor, vender os propósitos do Senhor nessa terra. Não há mais tempo, irmão, não há mais tempo. Deus está paralisando certas coisas, para que nós possamos voltar. Eu senti na pele, mas hoje eu glorifico, porque eu entendi logo. Vou contar para vocês, a gente prepara o encontro da intercessão, irmão. E em janeiro eu tiro um tempo para me orar, para me buscar, então eu passo tranquilo, né? Imagina agora, chega setembro, não tem palavra, não tem direção, não tem nada. E eu nem paciência já estava tendo mais. Minha esposa sempre falando, precisa da direção. Precisa da direção. Como é que nós vamos arrumar as coisas? Como é que nós vamos chamar os ministros? Como é que nós vamos fazer isso? E o que acontece? A apreensão era tanta, irmão, que eu já estava perturbado já. Mas o Senhor para. Aí quando o Senhor parou, uma semana, comecei a orar. Aí Deus deu a direção. Ah, Jesus. Deus deu a direção, Deus deu a palavra, Deus usou gente na igreja para confirmar, e foi o sobrenatural de Deus. Então eu já estou vivendo isso, irmão. Eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor, porque eu parei, mas não que eu quis, porque o Senhor, Ele me parou para que eu pudesse buscar as coisas do alto, para que eu pudesse buscar aquilo que Deus tem preparado. Então a palavra diz que, ó, o que o Senhor diz? Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não teria dito a vós, portanto vos vou preparar para vós um lugar, e quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, esteja também vós. Vós sabeis onde eu vou, e conhecereis o caminho. Indagou Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderei conhecer o caminho? Assegura Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Eu queria que a equipe de louvor subisse aqui. Se o Fernando estivesse aqui também, sobe aqui, que eu quero contar um testemunho meu aqui. Amém? Irmão, enquanto eles sobem, nós vamos criar um ambiente do céu nesse lugar. O Fernando é o líder do louvor, e todo mundo sabe o meu desejo de cantar. O pastor André já me liberou, não é falta. E eu tenho o apoio de todos os pastores da igreja. Eu tenho o apoio de todos os pastores da igreja. É ou não é, pastor? É ou não é? Então, gente, aí eu fico preocupado. Por que eu não canto? Se eu tenho apoio, se eu tenho um aval, mas tem um negócio que chama aí, como é que chama lá, Fernando? Audição. Passar pela audição
é complicado, irmão. Não me deixou nem entrar para passar na audição. Por quê que eu não canto? Porque eu não conheço de instrumento. Eu não tinha voz para cantar. Eu não sei de tecla, eu não sei de Lá maior, Lá menor. E eu tentei até aprender um dia, irmão, mas não consegui. E eu fico ali, né, perguntando ao Senhor por que eu não estou cantando ainda na igreja, sendo que eu já tenho um apoio, a bênção já abriu. Por que eu não estou aqui junto com os back? Pedia para deixar o menino back lá um dia lá, né, para poder entrosar com o pessoal. Eu tenho amizade, irmão, com a Aline, eu tenho amizade com o Fernando, mas eu não sei o que acontece, que eu não sei tocar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá no céu, eu vou cantar. Lá no céu, eu vou saber louvar ao Senhor. Eu vou engrandecer o nome do Senhor. Lá já está liberado para a minha vida e para a sua vida. Lá vai ser uma coisa tremenda. E nós vamos poder todos juntos. Você vai cantar, você vai louvar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que os anjos louvam, nós também vamos louvar lá no céu. Você vai ser aperfeiçoado na presença do Senhor. Irmão, nós vamos cantar um louvor aqui na igreja. Eu queria que essa atmosfera seja uma atmosfera sobrenatural. Eu queria que você levantasse a sua voz. Eu queria que você colocasse de pé. Pode colocar de pé. Nós vamos cantar 2 louvores aqui, irmão. E eu queria que nós possamos entrar nessa atmosfera. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Tudo que ligares na terra está ligado no céu. E o Senhor foi para junto do Pai preparar uma morada. E nós temos que nos alegrar. Amém? E nós temos que buscar isso em nome de Jesus. Cante para o Senhor, irmão. Como você tiver isso, irmão, em nome de Jesus. Coloca aqui para mim 1 Tessalonicenses 4,13. Nós já estamos encerrando já, irmão. Os levitas podem ficar e não colocar aqui só para nós encerrarmos. 1 Tessalonicenses 4,13. O que diz? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Pode continuar. Se cremos que Jesus morreu e se ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo, com Ele, aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivemos vivos e o que ficamos até a vinda do nosso Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoa a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivemos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém? Então nós temos que buscar isso, irmão, e buscar o que João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em nome de Jesus nós temos que buscar as promessas do Senhor. Já vai colocando para mim aqui Hebreus 10:35. Vamos buscar as promessas do Senhor para a nossa vida. Vamos voltar o nosso coração, para que nós não sejamos pegos de surpresa, irmão, no dia da dificuldade. No dia da dificuldade nós possamos estar nos pés do Senhor. Em nome de Jesus, é 10:35. Em nome de Jesus, que nós possamos voltar para as coisas do alto, irmão, porque o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso viver, o nosso falar, o nosso pensar. Olha o que diz: por isso
Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não se agrada dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas do que crerem e somos salvos em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer nessa noite, chamar o pastor André para encerrar, agradecer pela oportunidade, que essa palavra possa ser viva e possa ser eficaz no seu coração, e você possa compreender a vontade do Senhor, que nós como igreja possamos orar e viver as boas novas em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória. Aleluia.